2 do nosso estudo, o que iremos estudar ao longo do curso. Então, nós iremos estudar a teologia sistemática reformada. Então, nós iremos tratar alguns assuntos principais da teologia. Claro, na visão calvinista, na visão reformada. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós teremos alguns cursos específicos da nossa visão, porque essa visão não é só uma visão da presbiteriana, não. Existem diversas igrejas, diversos nomes de pastores que seguem essa visão, como o reverendo Augusto Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes, como o Jonas Madureira, o Frank Ferreira e até mesmo outros grandes nomes da teologia aí, do Brasil, que não é só, digamos assim, tipo, vamos dizer assim, tem grandes nomes e pequenos nomes também. Como por exemplo, a gente vê o Paulo Júnior, que embora que ele não seja muito conhecido, ele sim é um calvinista, então ele tem uma base fundamentada, reformada. Porque a gente se baseia que, fulano é calvinista, mas a palavra calvinista, no sentido mais antigo, ela não existe. Por quê? A palavra calvinista foi uma maneira de eles pejorativamente chamar o quê? Os reformadores de seguidores de Calvino, com a maneira de atacá-los, como nós vemos também na época dos puritanos. Por quê? Por que virou puritano? Porque a palavra puritano tinha um sentimento forte de pureza. Então, a rainha vitoriana chamou eles de puritanos para atacá-lo, uma forma de agredi-lo. Porque esse apelido era muito forte naquele tempo, naquele período. Então, a palavra calvinista, ele não poderia se aplicar para a gente, não. Ela deveria, nós somos reformados, não calvinistas. É claro, existe os reformados, existe os calvinianos. Claro, tem uma diferença, porque os calvinianos, eles seguem à risca as doutrinas de Calvino. Isso não tem lógica. Então, a teologia que será estudada é uma teologia reformada. Então, vale ressaltar isso, reformada e não calviniana. Então, nossa soteriologia, escatologia e etc. Então, nós iremos tratar um pouco sobre isso ao longo desse curso que será ministrado semanalmente. Então, as matérias serão edificantes, mas também serão desafiadoras. E nós iremos se basear tudo isso nas Escrituras, na Palavra de Deus. A gente irá confirmar isso na Bíblia. Porque a gente fala que a teologia sistemática não é só fundamentada apenas na razão, no conhecimento, não. Deve ser aplicada segundo as Escrituras, segundo a Palavra de Deus, segundo a Bíblia. É isso que nós temos que ter em mente. Não é só saber aplicar na vida eclesiástica, na vida ministerial, não. Quando a gente fala de teologia, teologia para ser da frase de William Ames, posto na primeira aula, no primeiro slide, onde diz que teologia é a doutrina do quê? Do viver para Deus. Ou seja, dinâmico, é prático, não é só teórico. Isso vai influenciar na sua devocional, vai influenciar na sua vida diária com Deus, vai ensinar a como ensinar para os seus alunos, ou seja, para os seus ovelhas na igreja que talvez você pastoreia. Então, a ferramenta da teologia sistemática é crucial, porque ele organiza as nossas ideias na hora de aplicar a teologia, na hora de nossa vivência na prática, nas trincheiras. Então, vai ser fundamental, porque Deus só vai te usar naquilo que você sabe e conhece. Se você não tem o que passar, o que disponibilizar para as pessoas, como Deus vai poder te usar da forma como você quer que Ele te use, se não tem uma base,
uma solidificação nas Escrituras, porque Paulo fala que devemos comer alimentos sólidos, não ficar no leite como crianças. Então nós vamos estudar a soteriologia, a escatologia e dentre muitas outras áreas do escopo da teologia sistemática ênfase reformada, ou, pejorativamente falando, calvinista e não calviniana, e temos que estar atentos sobre isso. Então, próximo slide. Matérias que são ministradas, que serão ministradas. A primeira matéria que será ministrada é a doutrina da palavra de Deus. O nome é bibliologia, então ele vai estudar o cânon das escrituras, a inspiração divina. Então a gente vai entender como que deu-se esse processo da canonização das escrituras sagradas. A gente vai entender o que é a palavra de Deus, o que esse termo significa, como deu origem da formulação do cânon das Sagradas Escrituras, como a palavra de Deus chegou até nós, em nossas mãos, como que ela chegou, por que temos elas em mãos. Vamos estudar sobre os pseudoepígrafes, o que são isso? São chamados as cartas ou os escritos apócrifos, que não são inspiradas por Deus. Então a gente vai tratar muito sobre isso, sobre como se deu, como deu-se aos concílios, como que iniciou esse processo da canonização da Bíblia, como deu esse processo, como que a gente tem essa Bíblia em nossas mãos, como podemos lê-lo e qual foi a história, porque existe uma profundidade. A Bíblia não chegou em nossas mãos como um passe de mágica. Não, nós não temos ela, não abrimos em nossas igrejas porque ela está lá. Existe um pano de fundo, existe uma história por trás disso, existe um rio de sangue de que quantos homens de Deus lutaram para que nós pudéssemos ter elas em nossas mãos atualmente. Desde a igreja primitiva, dos pais da igreja, que a gente vai falar um pouco sobre os pais da igreja, sobre esses homens, como Agostinho de Hipona, como o Irineu de Leão, e dentre outros nomes que deram esse início da formulação do cânon. E a gente vai tratar também a diferença entre as Bíblias atuais, como o que difere as nossas Bíblias da Bíblia dos católicos, das Testemunhas de Jeová, dessas seitas em geral. Então nós iremos tratar sobre isso. Então nós trataremos um pouco sobre isso. Então o segundo ponto que a gente vai tratar é a teontologia, que é a doutrina de Deus, a doutrina de Deus Pai. Então a gente vai tratar o que aqui? Os atributos comunicáveis, os atributos incomunicáveis, a imanência de Deus, essa terminologia, embora que seja difícil, a transcendência de Deus. A gente vai tratar a economia de Deus, ou seja, qual foi o papel dele na redenção, porque a gente vai estudar isso na Trindade, na teologia trinitariana, a gente vai estudar sobre a importância de estudar a teologia da Trindade, que a gente vai, isso cai na teontologia, sobre como que é importante a gente entender a economia, o plano redentivo de Deus o Pai, que é a teologia, que vai tratar esses assuntos importantíssimos para a nossa compreensão, que é o segundo estudo que a gente vai tratar aqui, sobre os atributos de Deus. A gente vai estudar a economia do Deus Pai, ou seja, a economia divina. A gente vai tratar sobre isso. Vai ser um assunto maravilhoso que será abordado ao longo do curso. 3 é a angiologia e a demonologia, que são dois assuntos que não são muito falados nas igrejas contemporâneas, porque não há muitas referências sobre a origem,
a epistemologia dos anjos e dos demônios, como que se deu ao início, porém, nós vamos estudar a angiologia, a demonologia, segundo as escrituras, segundo a Bíblia, segundo o que ela quer dizer para nós. Então, vai ser um assunto mais curto de todas as matérias que serão abordadas. O quarto é a doutrina do homem. A gente chama de antropologia, que é a doutrina, a gente vai estudar sobre o pecado original, a criação do homem, até a criação do mundo. Então, aqui a gente vai estudar basicamente fundamentada em Gênesis 1, onde estaremos abordando a doutrina da criação, isso no sentido universal, a doutrina da criação do homem e a queda humana. Além da queda humana, que é o assunto que a gente vai lá para o final da antropologia, aí vai estudar a redenção, a justificação por meio de Cristo. É que a gente vai apontar para o ponto 5, que é a doutrina de Cristo, ou a Cristologia, onde, novamente, a gente vai estudar sobre a obra redentiva de Jesus, a justificação, a expiação, os ofícios de Cristo e a sua vinda. Um pouco da escatologia. Então, a gente vamos abordar um pouco sobre isso. Então, temos a pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, que é a pneumatologia, é o estudo, como diz, como anteriormente sempre falando, e para enfatizar, é a doutrina do Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Claro, não existe maior e menor e assim, inferior da Trindade, não. Toda pessoa da Trindade é Deus, merece glória e honra. Então, a doutrina do Espírito Santo é o menos mencionado na Bíblia, mas ele está lá. Então, nós vamos esmiuçar todo feito e toda obra da pessoa do Espírito Santo em toda a Escritura, tanto no Antigo, tanto no Novo Testamento. A sua obra de redenção, a sua obra de trazer a pessoa a Cristo e sua obra através dos dons espirituais que iremos também falar. Se o dons, se o falar em línguas é uma segunda bênção ou é uma plenitude do Espírito. Se Deus plenamente veio e nos revestiu, ou Ele deu às pessoas essa plenitude, esse ápice da obra da sua pessoa. E a doutrina da redenção, que aí que a gente entra na nossa visão calvinista, que é a doutrina da graça. A gente vai estudar expiação limitada, chamada eficaz, a doutrina da predestinação, e a perseverança dos santos, que são os 5 pontos essenciais da nossa visão reformada, calvinista, que será abordado ao longo desse curso. Oitavo, doutrina da igreja, a eclesiologia. Então a gente vai estudar todos os meios de graça. Então, por que temos hoje um templo, uma igreja? Por que deve haver ordem? Por que temos sacramentos que são irrevogáveis? Então, nessa aula, que também é uma aula curta, a gente vai estudar um pouco da eclesiologia, que é o estudo da doutrina da igreja, sobre todos os meios de graça, como ceia, batismo, a ordem no culto, os aparatos litúrgicos, como deve ser feito e por que é feito dessa forma. Então a gente vai tratar. Então temos a doutrina do futuro, que é a escatologia. Então a escatologia ele vai ter um papel fundamental. Só que vale ressaltar que a visão escatológica é uma visão que será abordada uma visão amilenista, segundo, novamente, a visão reformada. Embora que a gente vai ver outras visões escatológicas, a gente vai ter uma ênfase mais no amilenismo, que é a proposta desse curso. Então vamos para a introdução da teologia sistemática.
Teologia sistemática é uma das matérias mais importantes da teologia, pois sem ela não há como entender as principais doutrinas que estão reveladas na Bíblia. Porque compreendê-la é não ser enganado por inúmeras doutrinas que têm se levantado nesse mundo. Gruden ele vai fazer uma referência, uma definição muito, digamos assim, mais dinâmica, mais prática sobre esse assunto. Gruden vai dizer, abre aspas, teologia sistemática é qualquer estudo que responda à pergunta: o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca de qualquer tópico? Então, o que ele quer dizer aqui? O que a Bíblia nos ensina hoje? Só que, para dizer que a Bíblia nos ensina hoje, temos que ter aqui um plano de fundo, uma organização, um sintetismo, ou seja, umas doutrinas formuladas para que a Bíblia venha nos dizer hoje acerca de algum assunto específico. Então ele disse, o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje. Então, o que ela nos ensina? O que ela quer nos dizer? O que ela nos diz acerca de um assunto? E o Frank Ferreira, ele acrescenta, teologia sistemática é uma elaboração da cosmovisão cristã baseada na Bíblia. Ou seja, a Bíblia nos diz, ela nos fala, mas para isso temos que ter uma cosmovisão cristã, como o Frank Ferreira falou. Porque a teologia sistemática é uma elaboração do que a Bíblia nos diz, então ele compila tudo o que ela diz, então bota como se fosse em um assunto, porque ela é totalmente baseada na Bíblia, não só um pensamento subjetivo, porque ela envolve em compilar e compreender as passagens bíblicas. Para quê? Para a gente compreender melhor os textos sagrados. Porque ela é uma elaboração das doutrinas que são fundamentais e inabaláveis, que está revelada na Bíblia. Então ela está revelada na Bíblia. Ela não está além, fora disso, porque todos os autores que iremos tratar, como Bavinck, como Luiz Berkoff, Frank Ferreira, Wayne Gruden, eles se fundamentam que nas passagens das Escrituras. Porque se a gente pegar, por exemplo, os pais da igreja, tudo que eles faziam para explicitar, para expor alguma visão, eles davam sempre referências bíblicas para formular um pensamento, uma ideia. E isso não é diferente para nós. Então nós vamos compilar todos esses estudos e sempre referenciar a palavra de Deus. Porque, claro, a Bíblia é nosso livro de regra e fé e prática. E a teologia sistemática é uma sintetização, uma formulação, é uma compilação que não está claro na Bíblia, mas para ser melhor estudado. Então, a teologia sistemática, além de compilar alguns estudos fundamentais, ela possui algumas explicações. Mas que tipo de aplicações são essas? O primeiro ponto ela possui uma aplicação prática em nossa vida. Porque quando a gente estuda as doutrinas como trindade, divindade, ela não está claramente na Bíblia, mas nós vemos textos explícitos, textos que falam sobre isso, mas esse estudo ele serve para a gente pegar todos esses textos que estão espalhados na Bíblia e formular uma sistematização, a palavra já clara, a de sistematizar tudo que a Bíblia, organizar os pensamentos para quê? Para ser utilizado como instrumento de compreensão nossa vida diária com Deus, em nossas igrejas, na hora de ensinar para as pessoas, para ajudar a compreender melhor a Bíblia. Então, vai ajudar a elucidar, vai ajudar aqui a organizar a ideia, os pensamentos. Porque ela divide em diversos assuntos, nos dois lados anteriores sobre o que iremos estudar ao longo do curso.
Então nós vamos estar abordando, esmiuçando cada ponto específico. Porque elas não estão claramente na Bíblia, mas a compreensão deve ser aplicada segundo a palavra de Deus. Então, o ponto 2 é que ele ajuda a organizar, a compreender o que a Bíblia ensina. Então, se a gente pegar a vida prática cristã, todo cristão, ele pratica a teologia em sua vida. Por exemplo, na maneira como que ele abre a Bíblia em sua casa, ele pega um versículo, anota, ou até ele formula uma ideia, um pensamento, seja na rede social ou em um caderno, enfim. Quando ele faz isso, ele lê a passagem bíblica ou medita nela, ele está fazendo teologia. Ele está pegando os textos, ele está formulando uma ideia e ele está aplicando. Isso é fazer teologia. Nada mais isso. Todo cristão faz teologia. Mas a questão é, devemos ter cuidado em fazer isso certo, com mais exatidão, com mais certeza. Porque não é só você pegar a Bíblia e traduzir segundo sua vontade. Não. Quando estuda teologia mesmo, a gente vai organizar de maneira cuidadosa os textos sagrados. A gente vai aprender a aplicar, aprender a ler os textos, não ler de maneira a esmo, sem ter conhecimento dos tópicos que será tratado. É por isso que hoje a gente vê muitas doutrinas sendo fundamentadas porque pegaram a Bíblia e, digamos assim, aplicaram de maneira errada, pode ser até desonestamente, como tivemos a Testemunha de Jeová, de maneira desonesta, como o fundador dessa seita, que pegou a Bíblia e traduziu de uma forma totalmente errônea. Então é esse o cuidado que deve se tratar ao longo do estudo da palavra de Deus. Então a teologia ela nos dá essa ferramenta para organizar os tópicos que será estudado, com mais exatidão, que são as doutrinas cristãs. Então, eu falei um pouco sobre doutrinas cristãs, mas o que são doutrinas? O que ela significa para nós? A gente falou tanto de doutrinas, falamos tanto do estudo que a gente iremos tratar, mas o que são doutrinas? Não tem como entender doutrinas sem entender a etimologia, o significado. Então, o que são doutrinas? Doutrinas, segundo Gruden, uma doutrina é o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca de algum tópico específico. Por exemplo, Trindade é uma doutrina. Ou seja, a Bíblia fala sobre um Deus que são três pessoas, mas um não é maior que o outro. É um Deus manifestado em três pessoas distintas. A gente olha aqui, essa visão parece uma contradição. Não. A gente tem que ressaltar que existe uma diferença entre contradição e paradoxo. É tipo aquela visão, Cristo é 100% Deus e 100% homem. Existe uma contradição nisso? Claro que não. Existe um paradoxo, ou seja, nossa mente não consegue compreender a máxima dessa lógica que é uma lógica totalmente transcendente e metafísica. A gente não compreende. Então, quando a gente não compreende algo que está muito além da nossa capacidade, nossa mente não vai muito mais além, isso é um paradoxo. Ou seja, não temos uma certeza, nossa mente não consegue formular essa ideia, porque isso foge da nossa lógica, da nossa compreensão. Então, é uma doutrina paradoxal, mas que está na Bíblia. Então, doutrina é o que a Bíblia, como um todo, nos ensina hoje, acerca de algum tópico específico, como, voltando, Trindade, a natureza divina e humana de Cristo. Então, temos esse paradoxo que é uma doutrina que vai ser abordada aqui. Então, doutrinas são tópicos específicos que a Bíblia ensina, porque elas são divididas em determinadas áreas de estudo, como a bibliologia, a teontologia,
a eclesiologia. Então, por isso, essa matéria é tão desafiadora. Então, aqui eu vou dar algumas razões para estudá-la. O primeiro motivo para estudar a teologia sistemática é que todo cristão deve estudar por razões bíblicas. Porque o próprio Jesus, ele vai responder o motivo de estudá-la. Nós podemos ver isso em Mateus 28, 19 ao 20. Ele vai dizer: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E isso que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha só, Jesus, ele primeiro aborda que ele ordena os discípulos a fazer que outros discípulos. Na parte B ele fala, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Você ensinar. Então você deve aplicar tudo o que você aprendeu. Embora a gente saiba que os apóstolos tiveram a melhor escola de teologia de todas, eles foram ensinados pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus, que o ministério durou 3 anos. Então não tem como comparar um estudo de teologia que a gente aprende em certas instituições com a escola, a melhor escola de todo o universo, de qualquer atemporal, que é o próprio Cristo quando estava aqui na terra. Então os apóstolos foram ensinados por ele. Então, nós vemos aqui que o que Jesus disse deve ser aplicado por todos os cristãos. Aí que vem uma oposição aí. Que não há como ensinar se não compreender o que a Bíblia ensina. E se não compreender doutrinas, como que isso vai ajudar na hora de evangelizar ou ensinar outras pessoas? Então fica aí uma pergunta. Então temos que estar ciente disso, que o ensino da teologia ele requer um preço. Então você tem que estudar para aplicar de maneira correta. Então aqui vai algumas orientações de como a gente deve estudar, porque isso é uma introdução para a gente entrar no cânon das escrituras. Como devemos estudar? Porque a teologia sistemática, além de ser um estudo intelectual, ela deve ser estudada com temor. Porque a gente fala do nosso Deus. É um estudo do caráter de Deus, baseado nas Escrituras. A gente vai mostrar que a Bíblia é inerrante, mas também que ela possui temas que são paradoxais, que são supostas contradições. Não, são paradoxais e que deve ser estudado com o quê? Aqui está alguma dica fundamental. Com oração. A gente deve pedir para Deus para que o Espírito Santo ilumine a mente para compreender os assuntos que serão abordados, que são, digamos assim, vou botar entre aspas, paradoxalmente expostos ao longo das aulas. Então devemos falar como o salmista Davi diz em Salmo 119, verso 18, que ele diz: Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Porque além de ser um estudo teológico, ela também é um estudo de cunho espiritual. E como Paulo fala em 1 Coríntios 2,14, ela deve ser discernida espiritualmente. Paulo fala. Então não é só um estudo intelectual, mas também a gente fala da pessoa, da obra de Deus. E deve ser estudada com muita oração, com muito temor. Então, é importante isso. O outro ponto fundamental é a humildade, que a própria Bíblia orienta sobre como o estudante deve estudar. O apóstolo Pedro, ele diz em sua epístola: cingindo-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. A gente vê muitas pessoas, quando aprende algo novo, acaba querendo ser melhor que outras pessoas.
se achando detentoras da verdade. Às vezes você pode até participar de uma igreja humilde, onde tem pessoas humildes, talvez, pessoas que nem sabem, talvez nem ler. Alguns oficiais da igreja também nunca teve uma oportunidade de ter um conhecimento a mais acerca da Bíblia. Às vezes um corpo é só formado por pessoas humildes, que não tiveram acesso nem à alfabetização, quanto mais a um estudo teológico. Então, quando a gente olha e estuda teologia, a gente não deve se achar melhor que as pessoas, se achar melhor que os outros, só porque temos um conhecimento a mais. Não é isso. Porque um estudante de teologia é o que será mais cobrado naquele grande dia. Por quê? Ele estudou, teve acesso à Bíblia, mas se não ensinar de maneira correta, terá que prestar conta diante de Deus. Então a importância é algo muito sério. Por quê? Há um perigo entre você aprender teologia e não ensinar de maneira correta, de não ensinar de maneira humilde. Esse deve ser o nosso pensamento, a nossa ideia. Porque os soberbos, a Bíblia é muito clara, não pode, não, não pode entrar no reino de Deus, como diz Apocalipse 22:1, sobre os soberbos. São pessoas orgulhosas, que se acham melhor que as pessoas, ou chegou num ápice espiritual, que não houve mais pastores, líderes. Então é esse que é um perigo que devemos ter cuidado ao estudar. Então, quando estuda, a gente deve, sobre o caráter divino, sobre a nossa pecaminosidade, isso deve gerar a gente humildade, redenção a Deus, total rendição a Deus, em total uma vida que glorifica a Deus. Então, quando a gente aprende que a nossa real condição, a gente deve ver nosso próprio, nossos irmãos, como pessoas tão pecadoras e tão redimidas como nós, como a gente, como você, como eu. Em Tiago 3:3, ele vai dizer: quem entre vós é sábio, inteligente, mostre mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Então, se você é sábio, inteligente, deve mostrar que mansidão, sabedoria e saber como proceder. E suas obras devem demonstrar isso. Deve mostrar. Então, humildade é um dos pontos fundamentais. Ser humilde. É, Então, a gente deve tratar os assuntos de maneira de total adoração a Deus, total rendição, humildade, porque Deus quer que nós procedemos dessa maneira. Essa foi a nossa primeira aula de hoje. Semana que vem estarei criando novos slides. Nós vamos entrar na o estudo do cânones da palavra de Deus. Como se deu o processo? Como se deu o início do processo de canonização da bibliologia? Então estarei disponibilizando alguns materiais para estudar ao longo da semana e iremos abordar esse tema que será muito interessante e muito importante para o crescimento espiritual e até mesmo intelectual. Então, espero que tenha curtido e lembre que a nossa vida com Deus deve ser uma vida de total devoção e rendição ao seu nome. Até a próxima.